Hoje o meu objetivo aqui é falar sobre a decisão do Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, em aumentar em 0,25 pontos percentuais a taxa básica de juros dos Estados Unidos e também falar sobre o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, que decidiu manter as taxas de juros do Brasil em 13,75 pontos percentuais. Bom, mas o que isso quer dizer? Por que a gente traz isso? E volta e meia eu estou debatendo, discutindo, fazendo apontamentos acerca da política monetária dos Estados Unidos e do Brasil. É muito simples a gente inferir que há uma relação direta entre o que se decide nos Estados Unidos e os rumos da política monetária do Brasil. Vou tentar explicar o porquê, porque é importante a gente saber, existe uma hierarquia entre bancos centrais, existe uma hierarquia entre moedas, e isso vai dar o tom de como as economias da periferia do capitalismo vão decidir as suas políticas. É importante ter isso em conta porque esse é um elemento fundamental. E claro, cada país tem a sua realidade, as suas dificuldades, a gente coloca em perspectiva o que está acontecendo aqui no Brasil. E vou fazer isso, claro, para os Estados Unidos, e ele tem os seus desafios, tem as suas questões importantes. Agora a gente viu três bancos, três bancos regionais é, quebrarem nos Estados Unidos, ou muito perto disso, e um banco internacional, que é o Credit Suisse, ter o seu patrimônio, né, os seus ativos incorporados pela UBS, que é uma outra instituição da Suíça. Mas, sem mais delongas, vamos começar. Meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais, e esse canal é para tentar desmistificar um pouquinho do que é a complexidade do mundo aí na política internacional, na economia internacional, na economia política internacional. A decisão do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. O que está por detrás da decisão em manter as taxas de juros do Brasil em 13,75 pontos percentuais? A gente sabe que o Brasil está em perto, né? Mas está em uma decrescente econômica. Último trimestre do ano passado, se vocês não viram, vejam o vídeo sobre o PIB do Brasil, vocês vão encontrar mais informações lá. Mas o trimestre, aliás, do ano passado, o trimestre 4, ele veio com um decrescimento de 0,2% no crescimento econômico do Brasil. Isso já dentre outros trimestres que estavam com crescimento em diminuição. O Brasil, então, ele tem um cenário de uma economia em franca desaceleração. Por quê? O mundo inteiro tem juros altos, o Brasil não é diferente, e por isso o impacto na economia é bastante grande. O crédito ele fica mais curto, as tomadas de decisão elas são muito mais dos agentes, principalmente das empresas, né? Eles são muito mais guiados por um cálculo de risco de que pode haver uma recessão, pode haver um tempo em que não haja dinheiro tão farto, então reservas são feitas. Mas para além disso, né, acho que a gente pode sair um pouco desse manualzinho de economia para entender que na realidade o que acontece é que as pessoas elas estão com medo de colocar o seu patrimônio e investir. Porque se existe uma desaceleração da economia, há uma pressão que é dos dois lados. Por um lado, um crédito que está em franca diminuição de oferta, né? A oferta do crédito ela diminui, e se diminui, desacelera a atividade econômica do Brasil inteiro, e isso faz com que a previsão de demanda de quem tem empresa, negócio, principalmente os médios e pequenos empresários, eles vão colocar um freio bastante grande, porque eles não sabem se eles vão conseguir, olhando os resultados dos anos passados, ter o mesmo desempenho de cada mês que justifique um fluxo de caixa e vá fazer com que eles prossigam com o negócio sustentável ou mesmo, né, façam expansões para poder atender mais público, porque não sabe se vai ter esse público. O que a gente está vivendo no Brasil é talvez, né, o início de uma recessão técnica ou talvez mesmo uma recessão. Há espaço no Brasil para diminuir taxa de juros? Eu acredito que há. Há um espaço muito grande, apesar de manter a taxa de juros nesse patamar, ele tem muito a ver com o que eu vou falar daqui a pouco em relação aos Estados Unidos. Então, ok, nós sabemos que precisa ser diminuída a taxa de juros, isso é um imperativo, só que como isso vai acontecer e o momento que isso vai acontecer a gente não sabe, porque
como eu já falei, vou explicar um pouco mais à frente, tem uma conexão muito grande entre a política monetária dos Estados Unidos e do Brasil. A política monetária dos Estados Unidos e países como o Brasil, que tem moeda periférica e que tem uma influência externa que vem de fora para dentro muito grande. E a política monetária dos Estados Unidos, de novo, pela terceira vez eu estou falando, ela é central para a gente entender isso. Então, para o Brasil é isso. A gente viu na ata do Copom que houve uma preocupação em relação à crise internacional, mas o que eles estão olhando são as taxas de juros do mercado interbancário, mas principalmente a taxa de inflação, o crescimento da inflação. A inflação aqui no Brasil ela vem diminuindo, mas com todas essas mudanças internacionais, isso coloca um ponto de interrogação no Comitê de Política Monetária e, prevendo um risco de aumentar a inflação, de ter choques, se decidiu nesse momento continuar com a taxa de juros nesse patamar que é elevadíssimo, né? E conforme a explicação que eu dei, isso faz com que principalmente os menores, tanto os trabalhadores quanto os pequenos e médios empresários, que também são trabalhadores, eles vão ter pressão do lado da oferta de crédito, que diminui, e pressão do lado da capacidade, né, da absorção que o mercado pode ter dos seus produtos. Isso é um cenário clássico de uma economia em declínio, em certo declínio. Então vamos prestar atenção, vamos acompanhar aqui no canal os movimentos da política monetária, da política fiscal, da economia do Brasil, da política também, né? Eu acabo falando menos, mas eu também, volta e meia eu estou discutindo isso, gosto bastante e é importante para a gente entender os rumos da economia do Brasil. Mas qual que é a importância da gente falar do Fed? Claro, não apenas pela obviedade, né, de que se está falando do Banco Central da economia mais importante do capitalismo, e sendo assim, né, é um Banco Central que vai determinar em grande medida o comportamento dos agentes econômicos do mundo inteiro, e do Brasil não é diferente. Tá, mas antes, o que se decidiu lá nos Estados Unidos? O FONC, que é também o equivalente ao Copom aqui, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, decidiu, olhando tanto o cenário interno deles, em relação aos bancos, ao sistema bancário estadunidense, quanto à inflação, de que era necessário aumentar as taxas de juros. Nas últimas reuniões do FONC, havia um aumento de taxas de juros que seguia um pace, né, um ritmo de 0,5% nas taxas básicas. E lá eles trabalham com uma banda, né? Eles fazem as operações de mercado, que são os mecanismos mais técnicos da política monetária, e vão atuar antes a uma taxa de 4,5%, 4,75% para fazer as suas políticas, agora de 4,75% a 5%. Então aumentou nessa banda em que o Banco Central dos Estados Unidos vai operar. Mas qual que é a questão central aqui? O que eles estão olhando? Primeiro, eles estão olhando e com medo de não atingir, no momento mais próximo, as taxas de inflação que estão no radar deles, que tem que ser na casa dos 2%, que são as metas de inflação. Por outro lado, eles estão vendo, né, e apesar de terem aumentado a taxa de juros, eles reviram nas suas projeções de crescimento e inflação, que há um refinamento do crescimento econômico um pouco para baixo para o ano de 2023, que vai crescer, antes se imaginava que ia ser 0,5%, agora é 0,4%, e para o ano que vem, 1,2%, antes que se imaginava que ia ser 1,4%, 1,6%, e para 2025, daí já se imagina que seja 1,9% de crescimento. A inflação já é um pouco mais estável, né? Ela está, acho que na casa dos 3,5%, mas 3,3%, só que não se imagina que nesse ano se vá conseguir chegar aos 2%, que é a meta, é o mandato do Fed. Por outro lado, mesmo sabendo de todas as questões que são relevantes, né, para tomar a decisão de manter os juros nesse patamar que está agora, porque uma das variáveis importantes é o desempenho do sistema bancário dos Estados Unidos, que foi colocado à prova agora. Então, o aumento de taxas de juros é uma questão mais sensível para esse sistema bancário, principalmente as médias e pequenas instituições financeiras, que operam muito com as taxas de juros dos Estados Unidos, porque compram muitos títulos públicos para fazer frente às suas obrigações enquanto banco. E como a gente viu no caso da quebra, né, do Silicon Valley Bank, quando se tem muitos títulos do governo dos Estados Unidos
e no momento futuro as taxas de juros começam a aumentar, aqueles títulos que você comprou uma taxa mais baixa, eles precisam ser remarcados. Ou seja, eles vão valer menos, porque eles foram comprados a uma taxa mais baixa, ou seja, a remuneração dele no final do período, seja de 2, 5, 10, 20, 10, 30 anos, vai ser menor. Então, eles têm que ser marcados a um preço menor. E isso pode trazer dificuldades na medida em que um balanço com ativos do banco diminuídos vão causar estranheza e vão causar, talvez, uma corrida aos bancos, né? Ou pelo menos uma desconfiança muito grande que vai fazer os clientes do banco retirarem o seu dinheiro. Bom, dito isso, né, a taxa de juros elevada faz com que essa pressão, que foi uma das causas, pelo que a gente sabe até agora, pelo menos, da quebra do Silicon Valley Bank, continue em certa medida, mas o ritmo foi menor. Então, eles estão preocupados também que é necessário aumentar o crédito para evitar esse tipo de retração do crédito que crises bancárias podem ocasionar, ao mesmo tempo em que o crescimento econômico, de fato, ele mostra que tem um rumo um pouco menos eficiente ou o crescimento mais diminuído do que se poderia esperar, né? Principalmente que a gente está falando de uma retomada que há poucos anos teve a Covid, e isso seria importante ter uma retomada mais pujante. Agora, os juros dos Estados Unidos aumentaram porque a justificativa é de se combater a inflação. Se a gente olha os dados da inflação dos Estados Unidos, a gente vê que basicamente eles estão concentrados no preço do gás para aquecimento, nos combustíveis derivados do petróleo, sejam eles quais forem, gasolina e óleo para manuseio industrial, óleo para combustíveis em geral, então os preços derivados do petróleo, e casas, né? Moradia também é muito importante, mas o grande núcleo ali ele está na energia elétrica, na energia de combustíveis fósseis. Então a gente entende, né, que isso é uma condicionante externa que vai afetar os Estados Unidos, não é necessariamente uma inflação que está nascendo ali muito entranhada no comportamento de consumo ou na taxa de desemprego, que ela é baixíssima nos Estados Unidos, e isso em tese faz com que a inflação aumente, por mecanismos derivados do que a gente conhece como curva de Phillips ou barganha salarial aumentando, porque há um mercado de trabalho muito aquecido. Em suma, para a gente voltar aqui, esses são os motivos, mas se espera que para reuniões futuras não se aumente mais a taxa de juros e talvez num futuro não tão distante elas venham a cair justamente com medo desse risco maior que seria uma recessão econômica, uma crise econômica, uma crise bancária. Isso é muito ruim, apesar da inflação ela estar dentro da visão do Fed, né, e eu acho que isso é também um pouco equivocado, alta e que deva ser tratada com aumento de taxa de juros, quando na verdade é uma inflação de oferta. Claro, se embrenha na economia e por isso que o Fed atua, ela vai refletir nos preços que são praticados na economia, e esses preços eles vão causar inflação dentro do núcleo da inflação, né? Ou seja, naquela parte da inflação que a gente mede que não são efetivamente influenciados por condicionantes externas, justamente essas que eu estou apontando que são as principais, mas a causa disso tem a ver com o externo, né? A causa que levou à inflação agora, tanto dos Estados Unidos quanto de outras economias do mundo, ela tem uma conjuntura muito específica, que é a guerra da Rússia, Ucrânia e Covid. Claro que a gente pode debater se há uma condição mais estrutural do funcionamento do capitalismo, pode ser também, mas no caso aqui, para se tomar a decisão de política monetária, é isso. E qual que é a ligação entre o que o Fed faz e o Brasil? Por que o Brasil teve que manter essas taxas de juros em níveis muito altos e o Fed aumentou? E isso se conecta com o que faz o nosso Comitê de Política Monetária. Em suma, o Fed, nos Estados Unidos, tem o controle dos fluxos financeiros mundiais. Quando há algum problema, algum risco de recessão, crise, os investidores ficam com medo e eles vão colocar o seu dinheiro nos ativos mais seguros do planeta Terra, que são os títulos de tesouro dos Estados Unidos. Isso a gente pensa que é feito, e isso acontece, em momentos de taxa de juros zero. Agora, quando sai de 0 para 5%, isso é
muito relevante. Isso quer dizer que mais e mais dinheiro vai se concentrar nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, porque a gente está vivendo, né? Como sempre falo, repito, falei umas 3 vezes aqui nesse vídeo, a gente está num momento de incerteza, de provável recessão, talvez até uma crise econômica. E para se proteger, os investidores vão em cima do mundo inteiro, né? Não só dos Estados Unidos, do mundo inteiro, vão em cima dos títulos do Tesouro do Fed, né? do Tesouro americano. E o Fed, claro, que faz a taxa de juros e vai remunerar esses títulos do Tesouro. Bom, isso reverbera no Brasil da seguinte forma: nós dependemos muito de captação de poupança externa, captação de fluxos financeiros externos, para a gente viver a nossa economia, porque a gente exporta muito, a gente precisa de muitos dólares, e se os dólares começam a sair gradativamente, a gente pode enfrentar problemas na balança de pagamento, que seria um déficit na balança de pagamentos, o que evidenciaria um maior custo fiscal também para o Brasil, mas principalmente uma pressão sobre o nosso câmbio. Saem moedas, sai o dólar, né, tem uma quantidade X de dólar, ela diminui, e isso vai fazer com que a nossa moeda ela fique depreciada, porque com menos dólares o preço do dólar aumenta, a nossa moeda cai, e o efeito disso para a gente é inflação. E qual que é o mecanismo que nós usamos aqui no Brasil para combater a inflação, no Brasil e no mundo inteiro? É aumento de taxa de juros. Então, vendo isso, pensando nessa possibilidade, o Fed não, o Bacen, né, o Banco Central do Brasil, vai tentar minimizar esse risco, mantendo as taxas de juros, porque não sabe o que vai acontecer no futuro. Existe ainda no Brasil uma perspectiva de que estamos contendo a inflação num patamar de juros, e mudar ele seria deletério. Eu discordo dessa visão, mas eu entendo o que o formulador de política monetária pensou, os membros do Comitê de Política Monetária, porque estão vendo esse risco, e ele é real. Isso faz parte da hierarquia dos bancos centrais e a hierarquia das moedas. O dólar é uma moeda central, e qualquer coisa, ativos relacionados ao dólar, sejam os tesouros, sejam até ativos que são vendidos no mercado de derivativos, que têm atrelamento ao dólar, eles são valorizados, eles são procurados. Em momentos de incerteza, todo mundo vai, como eu falei, para portos seguros, né? A gente vê, às vezes até vê o ouro aumentar de preço, outros títulos de outros bancos centrais aumentando a sua procura, e isso vai refletir num esvaziamento, numa escassez crescente no mercado internacional, no mercado de câmbio internacional. Isso para o Brasil é muito ruim pelos mecanismos que eu expliquei. A gente precisa sempre ter uma taxa de juros que é alta, né, comparado aos países desenvolvidos, por medo de termos fuga de capital e de pressionar a nossa taxa de câmbio. A nossa taxa de juros, como eu falei, é 375 ao ano. Nossa inflação, ela dá para a gente, né, estando na casa de 5,79%, ela dá para a gente uma taxa de juros real de 8%, 8 e pouco por cento. É uma taxa altíssima. Isso inviabiliza os negócios aqui no Brasil também e faz aquela pressão, aquele mecanismo de pressão que eu expliquei. Porém, dado esse elemento estrutural, que é a nossa moeda, uma moeda mais fraca que o dólar, e a procura pela nossa moeda é muito mais baixa, porque a gente, nessa hierarquia de moedas, a gente está atrás das moedas centrais. Dólar australiano, dólar canadense, o dólar estadunidense, que é a moeda mais importante, e até mesmo o iene japonês, a libra do Reino Unido, entre outras moedas, ou o euro, né, da União Europeia. O Brasil tem uma moeda mais fraca. Então, precisa, para captar esse dinheiro externo que é tão importante para a gente, ter uma taxa de juros mais alta. Claro que isso não é um fatalismo. Há formas de se baixar as taxas de juros, principalmente as que são relacionadas a formas de capital, investimento externo direto ou investimentos no mercado financeiro, de maneira a trazer dólares para cá, trazer recursos, e quanto mais de longo prazo esses recursos, melhores. Então, há maneiras de fazer isso. Só que, no momento, para a gente agir na conjuntura, a gente tem que pensar que o Banco Central está imaginando esse cenário também na hora de fazer sua política monetária. Mas é isso, né? Nós temos uma dependência, nós sentimos muito o efeito das taxas de juros dos países centrais, especialmente dos Estados Unidos. Por isso, a gente faz a política monetária dessa forma, que é uma forma ruim, obviamente, que deprime a nossa capacidade de crescimento, mas essa é uma variável, essa que eu expliquei, estrutural.
então ela vai afetar estruturalmente, vai afetar de maneira muito forte as nossas decisões e as nossas possibilidades. Bom, para o vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí um comentário de sugestões de tema, do que vocês querem ouvir falar, da opinião de vocês em relação a isso. Se vocês acham que de fato nós temos essa debilidade muito exacerbada em relação às nossas taxas de juros, que elas têm que ser muito altas mesmo, ou se não, a gente pode baixar mesmo, porque isso vai influenciar positivamente no ciclo de negócios, vai aumentar a demanda, vai aumentar crédito, e isso vai trazer crescimento econômico a despeito dessa variável estrutural, ou se não, se você acha que é o meio do caminho, que tem que olhar para fora, mas olhar para dentro e tentar fazer uma análise de risco de toda a situação, que é o que os bancos centrais fazem. O Banco Central do Brasil, o Banco Central dos Estados Unidos, da Índia, todos os bancos centrais fazem. Mas deixa aí o que você pensa e vamos ficando por aqui. Até uma próxima. Muito obrigado até agora, até ter ficado até aqui. E um abraço. Tchau, tchau.